Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor João, Pastora Paula, Ministério Pentecostal, a Casa de Obed-Edom. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa manhã. Talvez você está se pensando, chegamos num certo ponto da nossa vida, aonde não tem mais saída, labassurianda. Aonde a saída é tomar medidas que não seria viáveis a Deus. Mas o Senhor manda te dizer, labassurianda, que esse vento vai passar, que essa dificuldade vai passar, que esse deserto vai passar. Deserto serve para tratar nós, sabe, tratar nosso ego, nosso caráter, forjar nosso caráter. Deus colocou uma palavra no meu coração, está em Números, e vai dizer sobre Balaão, né? Eu vou explanar a história aqui, mas um ponto que me chamou a atenção, né, no meio de tanta batalha, Balaão se viu, ele profetizou na vida de Balaque, né, rei dos midianitas. Ele falou, olha, você me tentou comprar com ouro e prata, labassurianda. Rede canta labrachuia. Você tentou comprar eu com ouro e prata, com muitas coisas, para que amaldiçoasse meu povo. Mas o Senhor que eu sirvo, decanta labracheia, Ele é maior que tudo isso. Às vezes nós não entendemos onde Deus coloca nós, envia nós. Às vezes nós não entendemos que nós temos que confrontar com algum parente nosso para dizer que Deus é Deus. Porque Deus é um Deus real, vivo dentro de nós. E olha o que vai dizer aqui em Números. Números 23, 19. Vamos ler o 18. 18 e 19. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria ele, e não confirmaria? Aí Deus está perguntando essa manhã, labassurianda. O que Deus prometeu na minha vida e na tua vida, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Aqui tem um ponto de interrogação. Deus está te fazendo uma pergunta, labassurianda, essa manhã. O que Deus prometeu na tua vida? Quais são as promessas? Qual profeta que já profetizou? Que a Bíblia fala para a gente não julgar o profeta, julgar a profecia. Ah, pastor, mas já prometeram tanto. Eu não creio mais em profecia, eu não creio mais em profeta. Então você não está crendo mais nem em Deus. A Bíblia vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A Bíblia vai nos falar também que se sua fé é do tamanho de um pingo de mostarda, labassurianda, Deus está dentro. Então, não tem com que você desconfiar de Deus. Não tem com que você desacreditar. Você pode desacreditar do homem. Por quê? O homem te promete 1000 coisas. Ele não cumpre. Ele te deixa na mão, o homem. Quando eu falo homem, trazendo também para o homem e para a mulher. São promessas vagas. São promessas que, sabe, te deixa triste, angustiado. Talvez te prometeram um cargo de emprego, te ajudar financeiramente. Prometeram muitas coisas.
mas o homem não cumpre. Mas quando entra o nosso Senhor, o nosso Deus, que tudo pode, que tudo faz, que tudo transforma, um Deus que faz milagre, labassurianda, um Deus que a Bíblia vai falar, se ele mandar mover essa montanha, dá ordens à montanha, passe-te para cá, ela passa. Nosso Deus. Um Deus que enviou teu Filho único na terra. Ele deu. Ele acha que Deus transgrediu a própria lei dele, porque ele deu o Filho dele. Labassurianda. Seu único filho. Mas é o amor incondicional. A Bíblia vai falar aqui de Balaão. Um povo de Israel estava aflito, aonde os próprios israelitas já tinham guerreado com os amoabitas, que tinham vencido, e o povo de Israel naquela época vinha ganhando grandes guerras, porque Deus estava no meio deles. E aí Balaque ouviu dizer, envia os espias para falar com Balaão, Labassurianda, para tentar assediar Balaão, comprar Balaão com ouro, com prata. E Deus vem numa certa noite e fala assim, ó Balaão, você vai até coabitar com eles, você vai até andar com eles, dormir lá na tenda deles, mas o que eu pôr dentro da tua boca, você vai abrir a boca e falar. Foi aonde Balaão, quando começa a arrumar as jumentas, arruma a jumenta, pega 2 servos e vai ter de encontro no acampamento do rei Balaque. E no meio do caminho, diz a Bíblia, que Balaão começa a espancar a jumenta. E ele não entendia nada. E aonde Deus pega e abre os olhos, primeiramente da jumenta, que enxergou o anjo com a espada desembainhada. E Balaão espancando a jumenta fala, por acaso eu nunca te servi tão bem, servo? E Balaão se espanta, a jumenta falando, olha quanto tempo eu estou te servindo. Quando eu te desrespeitei? E Balaão ali entende que tinha alguma coisa acontecendo da parte de Deus. Foi quando Deus pega e abre o campo espiritual de Balaão, os olhos, e ele vê o anjo. E a Bíblia vai dizer que se não fosse a atitude da jumentinha, que o anjo veio para matar Balaão, que Deus tinha visto o coração dele, que ele já tinha se corrompido, no meio do caminho ele se corrompeu. E aí o anjo desembanhou a espada para matar Balaão, a jumentinha vai e tira ele de uma espadada, tira ele de outra e ele ainda espanca a jumenta. Sabe o que está acontecendo, Labassurianda, dentro das igrejas, decanta Labracheia? Muita cegueira espiritual, muita heresia, muito disse-me disse, e Deus não está nesse negócio. Balaão, ele viu o poder de Deus. Quando Deus, o anjo do Senhor, abriu o campo espiritual de Balaão, acho que as lágrimas desceu nele. Porque sabe por quê, igreja? Deus sonda o meio do teu coração. Por mais que esteja difícil, não se corrompa. Salmos 1, não sentai na roda dos escarnecedores. Nós não podemos vender a palavra de Deus a preço de barganha, por um favor. Balaão estava se vendendo por ouro e prata, envolvia muito dinheiro. E Deus pegou ele no meio do caminho, que Deus sabe
do que eu e você precisa. Talvez você está pensando assim, eu preciso disso, daquilo. Não, mas Deus está falando assim, ó, você precisa se libertar, você precisa do meu amor, você precisa que eu te dou saúde, te dou paz. É o maior dinheiro que tem. Então nós não podemos, labassurianda, coabitar com as coisas podres do mundo. Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e ele não faria, o que Deus prometeu na tua vida está de pé. Suporta, aguenta o couro, mas não nega o nome do Senhor. Nós não podemos negar o nome de Cristo, labassurianda. E o Deus Todo-Poderoso. E o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui Deus teve que mandar o anjo para matar, mas Deus sabia que a mula ia para a esquerda, para a direita, o jumentinho. Deus sabe de tudo. Mas Deus às vezes tem que dar um tranco em mim e você, labassurianda, para as coisas andar e acontecer. E Deus está confiando em você e em mim. Não desista. Temos aflições? Temos. Temos dificuldade financeira? Temos. Temos dificuldade na saúde? Com todas essas dificuldades? Temos. Mas o Senhor, Ele não é homem para que minta, labassurianda. Então fica com essa palavra essa manhã em Números 23, versículo 18 e 19. Mas a história vai falar sobre Balaão. Deus apostou todas as fichas nele. E ainda que nossa mente, labassurianda, nosso coração, nossos olhos desviem para a esquerda ou para a direita, Deus não deixa você desviar, porque Ele vai enviar alguém, Ele vai te falar em sonho, Ele vai te dar um sinal. Então nós não podemos deixar nosso coração entrar coisas pecaminosas para que desviamos o olhar de Cristo, de Deus Todo-Poderoso, dono dos céus e da terra, dono de toda essa essência da natureza, do mar, dos animais. Deus, Ele é onipotente e onisciente. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu vou fazer uma cirurgia amanhã, eu vou fazer isso. Deus está no controle, meu irmão. O Senhor, Ele não está preocupado com cor, raça. O Senhor está preocupado com almas. Aquele que crê na boa obra, Deus entra, liberta e salva. Cura. Mas nós temos que crer. Nós temos que guardar o nome do Senhor, labassurianda. Nós temos que crer que Deus, Ele é onipotente, onisciente, Ele pode todas as coisas. Eu não posso desacreditar do meu Deus. Eu não posso, labassurianda, caminhar com Deus e tosquenejar em dois pensamentos. Eu não posso ficar em cima do muro. Crê em Deus, em Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele vai te abençoar. Ele vai abrir uma porta para você. Ele vai te curar. Ele vai fazer maravilhas, como já fez na minha vida, e creio que tem muitas partes da minha vida que Deus está entrando, está tratando. Às vezes eu não entendo. Às vezes eu não entendo como Deus está fazendo, mas eu creio que Ele está fazendo essa manhã. Eu não sei que parte do mundo, o horário que vai chegar esse vídeo,
Mas o Senhor manda te dizer, labassurianda, estou eu entrando na tua causa. Estou eu fazendo. Estou eu movendo, articulando. Sou eu Deus. Toda a essência da terra está na palma da minha mão. O sopro de vida está na palma da minha mão. Não adianta correr. Não adianta se desesperar. Tudo passa pela mão dele, do Criador. Tudo passa, labassurianda, pela mão do Criador. Gênesis capítulo 1. Vou começar aqui do 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separar entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi de tarde, amanhã, e do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Irmãos, de canta labra cheia. Queria saber se a Sabesp aqui no Rio de Janeiro e a Condessa, se eles conseguem separar as águas, com toda a tecnologia que eles têm. Não consegue. Deus, Ele tem um oceano dentro de mim e de você. Ele tem tudo na palma da mão. Tem um lugar aí no Nordeste aí que falam a Pororoca, que é o encontro do mar com o rio. E ali tem a divisão. Labassurianda. A palavra de Deus fala que o Senhor divide a sua alma. Ele sonda a minha e a tua alma com uma espada de 2 gumes. Discerne nossos corações. Então fica com essa palavra, que o único pode fazer essa divisão entre o bem e o mal, entre a minha vida e a sua, é Deus. O único que pode, labassurianda, contemplar, como contemplou Abraão, a glória do céu, é Deus. O único que pode, labassurianda, te curar um câncer, curar uma AIDS, abrir porta, fazer milagres, ainda é Deus. Então fica com essa palavra de Balaão em Números 23, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele é um Deus que tudo pode. Eu estou passando o meu processo, você está passando o seu. Então contempla a glória de Deus, vai buscar mais, jejua mais, sobe mais monte, vai buscar a palavra, escuta o que o irmão tem para te dizer, não julgue teu irmão, vai buscar com Deus, mas abre o ouvido, abre o coração, porque as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus Cristo, Filho do homem. Somente creia, igreja, que o único que faz a divisão do bem e do mal é Deus. Aonde Deus olhou a expansão e haja uma expansão no meio das águas e a separação entre as águas. Deus olha você como um oceano, labassurianda. E aí ele tem que separar, decanta labra cheia, o que é bom e o que é ruim. As pessoas boas e ruins. E aí Deus começa a tirar e você não vai entender. E aí Deus começa a limpar e o Senhor fala: Senhor, por que você não vai entender? Deus não é homem que minta, igreja. Então fica com essa palavra. O que Deus está separando hoje da tua vida, não chore. Dê glória a Deus. É para o teu bem. É vida, é saúde. É paz. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Pastor João, Ministério Pentecostal, a Casa de Obed-Edom. Pastora Paula.